Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje quero falar para vocês sobre um homem que não podia ouvir nem falar. Ele era surdo, mudo. Quer dizer, ele falava um pouquinho, porém ele falava gaguejando. Tudo era muito difícil para ele. Então ele se comunicava por sinais com seus amigos. Ele falava, sim, porém com sinais, com gestos. Com certeza não é igual à linguagem de Libras hoje que todo mundo conhece, mas o jeito que esse homem tinha para se comunicar era por gestos. Ele falava muito difícil e não ouvia nada. Por certo, ele deveria ter ouvido, e talvez enquanto era criança e veio alguma doença, alguma coisa aconteceu que ele parou de ouvir porque ele conseguia falar, porém muito gago, sua língua parecia que era presa. E um dia apareceram na casa dele dois amigos. Ele tinha amigos, ele tinha pessoas que se importavam com ele, né? Não faziam bullying dele, amavam aquele homem e queriam até ajudar. E se comunicavam sempre com ele por sinais. E esses amigos então foram e o chamaram, venham, venham, imagino eles convidando, chamando por sinais, venham, venham, vamos te levar a uma pessoa muito importante, uma pessoa que poderá te ajudar de alguma forma, vem conosco, vamos conosco. E esse homem então, talvez sem entender direito o que estava acontecendo ou o que os seus amigos queriam dele, ele acompanhou os seus amigos e eles foram então e chegaram numa rua, num lugar onde tinha um monte de outras pessoas. Naquela cidade, uma rua onde estava lotada de gente e no meio daquela grande multidão estava um homem falando, um homem ensinando, sabe quem era? Jesus, isso mesmo. E onde Jesus estava, onde Jesus ia, sempre tinha uma grande multidão, muita gente, porque queriam ver as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Jesus fazia milagres, Jesus ensinava palavras de sabedoria e as pessoas queriam ouvir. Jesus estava ficando muito famoso e todo mundo queria ver Jesus. E aqueles amigos levaram então aquele homem surdo-mudo com a língua presa para se encontrar com Jesus e conseguiram, no meio daquela multidão, chegar até Jesus e apresentar para Jesus o seu amigo que não podia falar bem. E apresentaram para Jesus e Jesus então olhou para aquele homem e Marcos, o evangelista que nos conta essa história, ele fala que aquelas pessoas imploraram para Jesus fazer alguma coisa, para Jesus impor as mãos sobre aquele amigo. Eu imagino eles pedindo, Jesus, Jesus, por favor, olha o Senhor para o nosso amigo, põe as suas mãos sobre o nosso amigo, faz alguma coisa por ele, coitado, ele precisa do Senhor. Aqueles homens com certeza já tinham ouvido sobre Jesus, que quando Jesus tocava uma pessoa, bastava o toque de Jesus e aquela pessoa era curada de uma enfermidade, aquela pessoa era salva dos seus pecados, ressuscitou mortos apenas com um toque no caixão, ressuscitou uma menina chamada Talita. Ele fez coisas esplêndidas e a fama de Jesus então só crescia. Então Jesus olhou para aquele homem e ouviu o clamor daqueles amigos. E sabe o que Jesus fez? Jesus, por certo, por sinais também, Jesus chamou aquele homem da língua presa, ele levou aquele homem de lado, deixou a multidão para trás e, por sinais, ele se apartou. Marcos nos conta, a multidão ficou para lá. E Jesus com aquele homem, talvez os seus amigos íntimos também junto, né? Então Jesus com gestos, com seus 2 dedos, Jesus tocou na orelha, no ouvido daquele homem. E Jesus com isso estava mostrando para aquele homem, olha,
eu vou fazer alguma coisa por você, eu me importo com você, eu amo você como um indivíduo. Jesus não queria fazer um show para a multidão, um espetáculo para a multidão, que era o que a multidão gostava. Ele queria mostrar para aquele homem, levando-o de lado, que ele se importava com aquele homem como uma pessoa, como um indivíduo, não apenas como mais um na multidão. Ele queria mostrar o seu amor por aquele homem. Então ele tocou nos ouvidos e a Bíblia fala, Marcos nos diz que ele cuspiu, ele pegou da sua saliva e o que ele fez? Tocou na língua daquele homem. Olha que coisa estranha, não é? Por que será que Jesus fez isso? Ele estava mostrando para aquele homem que ele ia fazer alguma coisa pelo seu ouvido que não ouvia, pela sua boca que não falava perfeitamente. Ele estava mostrando o quanto ele se importava, o quanto ele sentia a dor e o sofrimento daquele homem. E Jesus então olhou para o céu para mostrar que o poder dele vinha do alto, vinha de Deus, do seu Pai. E Marcos conta que Jesus deu um profundo suspiro para mostrar o quanto ele amava e se importava com aquele homem. E Jesus então disse uma palavra, ele falou, Efatá. Isso era uma palavra mágica? Tipo, abre-te sésamo? Não, era apenas uma palavra que significa abre-te. Era a língua que Jesus falava. E quando Jesus disse abre-te, Efatá, no mesmo instante, os ouvidos dele começaram a ouvir, a funcionar, e a sua língua presa se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Você consegue imaginar as primeiras palavras desse homem? Eu imagino ele dizendo, obrigado, Senhor. Senhor, o Senhor me salvou. O Senhor me curou. Obrigado, obrigado, Senhor. Ainda fazendo gestos, né, talvez. Você consegue imaginar a alegria desse homem? E sabe o que Jesus falou para ele? Não fala, não conta para ninguém o que te aconteceu aqui. Eu quero que você fique quieto. Olha que ordem estranha. Aquele homem ficou anos e anos sem conseguir falar. E agora que ele podia falar, Jesus pede para ele se calar. Mas como assim? Não entendi esse pedido de Jesus. Mas Jesus tinha uma razão para pedir isso para ele, né? Com certeza, Jesus não ia dar uma ordem sem razão que não precisasse ser cumprida. O que acontecia quando Jesus curava uma pessoa? As pessoas saíam falando para todo mundo, e por isso tinha aquela grande multidão. E para várias outras pessoas Jesus deu a mesma ordem, pediu para não falar que foram curados por ele, mas as pessoas não obedeceram a essa ordem. Esse homem que ficou muitos anos calado, ele também não conseguiu obedecer, não. Eu acho que eu também não conseguiria obedecer essa ordem de Jesus. Imagina, ele não aguentava de alegria, ele tinha que sair contando para todo mundo. Mas por as pessoas desobedecerem a essa ordem, por as pessoas contarem, saírem falando para todo mundo, elas atrapalhavam o trabalho de Jesus. Teve cidade que Jesus não conseguiu nem entrar, porque tão grande era a multidão. Jesus não tinha tempo para trabalhar com as pessoas individualmente. Ele não tinha tempo nem para comer. Atrapalhavam o trabalho de Jesus. Talvez ele teria curado muitas outras, salvado muitas outras, se não fosse aquela multidão. E a multidão queria ver o show, queria ver o espetáculo, queria aplaudir. A multidão queria sentir emoções. Apenas isso, elas não queriam Jesus na vida delas. E Jesus queria trabalhar individualmente, ele queria salvar muitas pessoas. Então a grande multidão atrapalhava, por isso a razão dele pedir para aquele homem se calar, o que não teve jeito, né? Ele não conseguiu. Ele saiu dali falando para todo mundo, e os seus amigos também, por certo. E logo, logo, toda a multidão saía dizendo o que Jesus tinha feito. E sabe o que é que a multidão passou a dizer? Olha só, a multidão saiu dali falando, tudo ele faz muito bem. Esse versículo está lá em Marcos, capítulo 7, versículo 37. A multidão dizia,
Tudo que ele faz é maravilhoso, ele faz muito bem, tudo que ele faz é esplêndido. Esse homem é demais, nunca existiu um homem como esse. Ele faz até o surdo ouvir, ele faz até o mudo falar. Esse homem é perfeito, né? E realmente aquele homem era o Filho perfeito de Deus. E a multidão reconheceu isso. Porém, tinha um grande problema. A multidão só queria ver as coisas lindas que Jesus fazia. A multidão não queria receber Jesus no seu coração como Senhor, como Salvador das suas vidas, o que era o principal objetivo do nosso Senhor. Ele veio preocupado muito mais com a nossa alma, com a nossa situação diante de Deus. Era isso que ele queria e o que ele ainda quer hoje. Ele quer nos salvar, ele não quer apenas suprir nossas necessidades físicas. Ele quer nos salvar, perdoar os nossos pecados. Esse é o objetivo pelo qual Jesus veio a esse mundo, morrer naquela cruz para nos perdoar, para nos salvar. E agora eu tenho uma pergunta para você. Você, como muitos naquela multidão, que vê o que Jesus faz, sabe das coisas maravilhosas que Jesus fez e faz ainda hoje, nos supre, nos dá tantas bênçãos, mas você não o quer como Senhor e Salvador da sua vida? Preste bem atenção, Jesus está preocupado com a sua situação diante de Deus. E qual é a sua situação diante de Deus? Todos somos pecadores e precisamos do perdão de Deus, necessitamos da glória de Deus, diz Romanos 3:23. Como você está se você estivesse no meio daquela multidão? Qual seria a sua situação? Como aquela multidão que só quer ver o show, ver um espetáculo, mas não quer Jesus como Senhor e Salvador? Eu desejo para você que você pense bem, que essa não seja a sua situação, que você queira Jesus na sua vida, receba o perdão dele, basta um toque dele. Quando ele impunha suas mãos sobre alguém, ele curava a pessoa, ele perdoava as pessoas. E talvez você esteja precisando do toque de Jesus na sua vida. Aquele homem surdo-mudo, por ele mesmo, talvez ele nunca iria até Jesus, ele precisou de alguém que o levasse. E talvez você, que já tem, talvez não, com certeza, se você já tem Jesus como Senhor da sua vida, você deve conhecer alguém que precisa do toque de Jesus, que precisa da salvação do nosso Senhor. Então você deve levar essa pessoa até Jesus, como aqueles amigos levaram aquele homem até Jesus. Não ficaram esperando, eles foram, pegaram aquele homem e o apresentaram para Jesus. E olha, você sabe quais foram as últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu? Os seus discípulos ficaram olhando ele subir ao céu, mas antes dele subir, suas últimas palavras foram: ide e pregai o Evangelho. A ordem para aquele homem e para aquelas pessoas que ele curou era não contar, para não atrapalhar o seu trabalho, o seu ministério nessa terra. Mas hoje a ordem é a contrária: ide, pregai, ide, falai. Nosso trabalho hoje é testemunhar, é falar de Jesus. Eles deveriam se calar e nós devemos nos falar o que Jesus tem feito na nossa vida. O que Jesus nos fez? Nos perdoou, nos salvou, morreu naquela cruz, ressuscitou, voltou para o céu e me salvou e quer salvar a você que ainda não foi salvo, aos nossos amigos. É falar do Evangelho de Jesus. A ordem hoje é o contrário. E como aquela multidão, como aquele homem não obedeceu, não conseguiu, tamanha era a sua alegria, ele queria falar, hoje nós devemos ter a mesma alegria, porém de falar, não nos calar. Mas como eles não obedeceram, às vezes a gente também não obedece, não é? O que Jesus manda fazer, nós não fazemos. Hoje devemos falar e muitas vezes nos calamos. Não podemos ter vergonha de falar de Jesus. Se você tem vergonha de sair e pregar, convide seu amigo para a igreja, seu parente que você sabe que precisa de Jesus. Que Deus te abençoe e te ajude a ser uma testemunha dele, se parecendo cada dia mais com o nosso Senhor. Amém? Tchau e até a próxima!